Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido, Pai. Obrigado pelo Teu livramento e as Tuas bênçãos. Tu tens sido aquele que tem cuidado de nossas vidas. E aqui estamos nós, para que nós possamos, ao ser ministrado, entender e compreender e pôr em prática, Senhor, em nossas vidas, no nosso caminhar, no nosso viver, ó Deus, a Tua palavra, para que possamos ser bem-sucedidos. Deus eterno, te apresentamos o Teu servo que vai ministrar. Toma ele nas Tuas mãos, Pai, e usa, Senhor, como Tu tem usado a cada dia, na revelação da Tua palavra, no conhecimento, para que possa transmitir a nós, e nós possamos compreender como Tu queres falar conosco nesta noite. É assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Pastor Jacó está com a oportunidade. Pode ser, irmãos. Convido os irmãos, por favor, a abrirem suas Bíblias na mensagem, no texto que foi lido, Mateus capítulo 11, do versículo 25 ao 30, mais especificamente do 28 ao 30. Vou ler de novo. Diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O título do estudo de hoje é Jesus oferece descanso para as pessoas. Quem aqui é pessoa nessa noite, diga amém. Então, o descanso de Jesus é para você e para mim também, né? Glória a Deus. Então, irmãos, para nós entendermos aqui como foi para Jesus se expressar dessa forma, qual era o contexto, onde ele estava na Galileia exercendo o seu ministério. E João manda os discípulos dele perguntar: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? E aí Jesus dá o testemunho sobre João Batista, dizendo que dos nascidos de mulher, nenhum profeta era maior do que João, né? Mas o menor no reino de Deus era maior do que João, porque a lei e os profetas foram até João, e eles eram muito limitados acerca da revelação sobre Jesus Cristo, mas o menor, já nessa nova dimensão, com Jesus, tinha muito mais conhecimento sobre o reino de Deus do que João Batista, que era o maior dos profetas, né? Jesus também, ele aproveita essa oportunidade para dizer que haveria julgamento sobre aquela geração e sobre aquelas cidades, né, que estavam à beira do lago, porque lá ele tinha feito milagres e eles não acreditaram, e os milagres que ele fez serviram e servirão de juízo para aquelas cidades. E depois o Senhor, isso tudo está antes desse 11:25, ele dá graças a Deus, ele faz uma oração de ação de graças, porque o Senhor Deus abriu a revelação do céu para os pequeninos, para aquelas pessoas humildes, para todos aqueles que não eram os doutores da lei, nem os fariseus. Então, para as pessoas humildes, Deus revelou a sua vontade. E aí é que começa, então, essa chamada de Jesus, que ele diz: venham a mim, porque o pessoal ali, tinham dois tipos de pessoas que estavam cansadas. Tinham aquelas pessoas que estavam cansadas da vida, tinham aquelas pessoas que estavam cansadas do trabalho, cansadas do jugo da religião, cansada do que eles eram obrigados a fazer, e estavam sufocados, eles não tinham para onde correr, porque o templo, que era o lugar, que era a igreja, que deveria ser uma porta de refúgio, estava levando o pessoal justamente para um outro lugar que não era o céu. Então Jesus está dizendo: ei, venham para mim.
E aí, baseado nessa história toda, a primeira divisão aqui desse ensinamento de hoje é: Jesus convida todas as pessoas cansadas e sobrecarregadas, no caso, os oprimidos, e promete descanso. Aí quero que você acompanhe aí, por favor, no versículo 28, diz assim: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. É isso que está escrito na Bíblia de vocês aí? Não? Pois bem, ele diz: vinde a mim. Jesus não diz: trabalhe para mim. Ele não diz: ganhe-me. Ele não diz: me mereça. Ele diz simplesmente: venha a mim, do jeito que você está. Então, como falei ainda há pouco, Jesus ele estava olhando e observando que as pessoas estavam sofrendo. E quando ele diz venham, na verdade isso daí é uma ordem e, ao mesmo tempo, é uma exclamação, é uma sentença. Jesus falou aquilo de uma certa forma alegre, porque ele está dizendo: ei, chegou o tempo da salvação. Eu estou aqui, e eu estou aqui chamando vocês alegremente. Venham a mim. Né? E aí uma coisa que a gente pode destacar é que esse verbo que Jesus utiliza, ele está no presente. Né? Ele não diz: vocês deviam ter vindo, ou vocês virão. Ele diz: venham, é agora. Então, irmãos, o convite de Jesus para aquela geração era que ele estava ali presente, e o momento da oportunidade era aquela. Ele diz: venham a mim agora, não deixe para amanhã. E Jesus está dizendo hoje, a palavra do Senhor está dizendo para nós agora: venham para mim agora. Ei, igreja, você quer receber descanso? Venham a mim. Então, a palavra de Deus, ela não retarda, ela não procrastina, ela não deixa para depois. O convite é para vir a Jesus agora. Então, todos nós aqui, nós já aceitamos Jesus na nossa vida, graças a Deus, temos a experiência de salvação, o nosso nome está escrito no céu, porque assim a palavra de Deus registra. Mas há outros tipos de cansaço que nós carregamos e durante a nossa vida, ele se estabelece em nós, mas Jesus está dizendo assim para nós hoje: ei, você que está cansado, andando para um lado para o outro, dando murro em ponta de faca, olhe para mim e venha para mim. E é um convite pessoal. Ele não diz assim: vá a Deus, vá ao santo, vá ao governador. Ele diz: eu estou aqui, venham a mim. Eu que resolvo, sou eu o Todo-Poderoso. Eu não estou dizendo para vocês irem a canto nenhum, eu estou dizendo para vocês virem aqui comigo. Tudo que vocês estão procurando está em mim. Parem de desespero, parem de olhar e de andar para lá e para cá, parem de dar murro em ponta de faca, parem de buscar descanso em outros lugares que vocês não vão achar. Ele está dizendo: eu sou a solução, e eu estou aqui, eu estou à vossa disposição. Dentro desse convite, é claro que está o conceito que Jesus está dizendo: para vir a mim, venha a mim e deixem os seus pecados também hoje. Então, se eu estou convidando para vocês virem a mim hoje, vocês também têm que deixar o pecado hoje, tem que deixar o seu fardo hoje, deixem os seus embaraços hoje e venham a mim. Eu tenho descanso para você agora. Então, é uma troca. Jesus diz: vem que eu garanto, mas deixa a tua vida velha. E quem é que vem? E quem é que deve vir a mim? Venham a mim todos. Olha só, então, estamos na terceira palavra do verso 28. Venham a mim todos.
Esse todos, irmãos, é um convite universal. E se alguém imaginava que o evangelho não é inclusivo, e hoje estão querendo fazer evangelho inclusivo, mas com uma outra conotação, Jesus, ele é inclusivo, ele está dizendo, venham a mim não somente os meus conterrâneos, mas venham a mim o preto, o branco, o feio, o gordo, o miserável, o pobre, o rico, o estrangeiro, o doente, o são. O convite é para todos, e é hoje. Porque amanhã ninguém sabe se vamos ter oportunidade. Não há ninguém que fique de fora desse convite. Ele é poderoso para lidar com todo tipo de pecado ou pecador. Então, se nós estamos enfrentando alguma coisa, o Senhor é maior do que essa coisa que nós estamos enfrentando. Ele quando falou isso, e aqui nós estamos no capítulo 11, do 11 para trás, o que ele fez? Ele curou cego, curou coxo, leproso, ressuscitou morto, acalmou tempestade e expulsou legiões de demônios lá em Gadara. Então, ele está dizendo, olhem para trás o que eu já fiz. O problema de vocês é fichinha. Todo problema que vocês têm já está dentro dessas coisas que eu dominei. Eu dominei a natureza, eu dominei a morte, eu dominei a doença, eu dominei tudo. E eu tenho poder sobre o problema de vocês. Deixem de justificativa, venham a mim. Por que será que nós não vamos a Jesus se nós entendemos que Ele é poderoso para resolver todos os nossos problemas? E esse convite, ele não é feito de qualquer forma. O convite é um ato de misericórdia, de amor. É para quem ouve a voz do Senhor e responde positivamente ao seu convite. Então, imagine alguém muito apaixonado, alguém cheio de amor, que está vendo a raça humana desgraçada e indo para a desgraça, indo para o inferno. E o seu coração, cheio de compaixão, está dizendo, vinde a mim. É um vinde a mim amoroso, é um vinde a mim que não está olhando para a condição espiritual da pessoa. Ele está dizendo, vem a mim, dá um passo para mim, que o problema do teu pecado eu resolvo, e qualquer outro problema eu também resolvo, vem para os meus braços. E aqui, irmãos, há dois tipos, como nós lemos aí, todos os que estão cansados e sobrecarregados. Então, nós vamos ver agora que tipo de pessoas são essas, né? O primeiro o cansado, ele, lá no original, o verbo é kopiao, é um tipo de cansado, eu vou explicar. Esse tipo de cansaço, e aí, de repente, nós poderemos estar aqui enquadrados nesse tipo de cansaço, ele descreve um cansaço que se instala após um pesado trabalho corporal e mental, um trabalho exaustivo, um trabalho duro, que leva a pessoa até ao esgotamento. Ela quer morrer, ela acha que não vai mais aguentar. Jesus está dizendo, ei, tu que está com o teu corpo físico debilitado pela exaustão, e a tua mente também já entrou em exaustão, ei, vem para cá, vem para mim, que eu tenho solução para você. Mas também tem o sobrecarregado, que é um outro verbo, chamado fortizó. E ele descreve uma pessoa que está sobre uma pesada carga de responsabilidade. E também pode ser aplicado no sentido de uma pessoa que está pressionada e oprimida pelos ritos e preceitos religiosos que são injustificados, no caso de Jesus lá, eram os pesados requisitos da lei mosaica e da tradição, juntamente com o pecado. Então, o povo, nesse caso, ele não aguentava mais a lei de Moisés, ele não aguentava mais a tradição humana, que era um peso adicional à lei de Moisés, que ela não pedia, e eles faziam, então, além do pecado. Então, existiam esses dois grupos de pessoas que estavam tentando encontrar um lugar
para encontrar alívio para as suas almas. E Jesus está dizendo: ei, vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados, cansados e sobrecarregados, que eu vos darei descanso. Então, o descanso a esses tipos de cansados e sobrecarregados será concedido o descanso de Cristo. Então, meu querido irmão, querido ouvinte, se você se encontra num desses dois grupos, o que Deus tem para ti é o descanso de Cristo, irmã Maria, que é um excelente descanso. Vocês não terão mais que suportar as exigências legais e opressoras e impossíveis de serem cumpridas. Vocês serão libertos do peso, do penoso trabalho de observar esses preceitos legalistas que não levam à salvação e nem ao descanso de Deus. Essas pessoas cansadas e sobrecarregadas podem vir e ter certeza de que encontrarão descanso em Jesus. Irmãos, porque o Evangelho de Deus, ele tem que libertar a pessoa e não oprimi-la. O descanso, era isso que Jesus estava dizendo: ei, eu vim para libertar vocês dessa opressão, venham para mim, experimentem o que eu tenho para dar para vocês. O descanso de Jesus, e aqui é importante, ele não é alcançado pelo esforço humano, não é uma obra humana, ele não precisa ser conquistado. Nós nem precisamos contribuir para que ele exista. O descanso de Jesus é uma dádiva de Deus, é um presente de Jesus que tem autoridade divina para afirmar o seguinte: eu darei descanso para vocês, venham e recebam, e acabou-se. É uma resposta positiva ao convite. Se nós respondermos positivamente ao convite, ele nos dará o descanso. Venham e bebam, venham e recebam. É um ato de Deus que o ser humano deve receber como um presente. Então, o que Jesus está dizendo aqui para nós é que ele tem o descanso dele como uma dádiva do Pai para todos nós. Nós temos que experimentar essa graça e esse descanso diariamente. Se eu e você estamos trabalhando até a morte, tentando consertar a nossa vida, ou se a nossa vida está sobrecarregado por algo fora do controle, que nós não temos domínio sobre isso, Jesus chama a mim e a você, e Ele nos oferece o descanso dEle. Nós vamos aceitar esse convite? Ou será que nós vamos continuar gastando o nosso esforço em coisas que não têm solução? E aí, irmãos, às vezes nós ficamos sobrecarregados porque queremos ter o controle de tudo. Às vezes parece que nós queremos ter todos os controles da vida como se fosse controle remoto de aparelhos eletrônicos. Quero dizer para você nessa noite: tire o seu cavalinho da chuva, porque nós não conseguimos nem ver, nem enxergar um palmo além do nosso nariz, do que vai acontecer conosco. Quem tem o controle de tudo, quem tem o controle da nossa vida, quem é soberano é Deus, é Jesus Cristo, e é nele que nós temos que confiar. Então, Jesus convida todos os que estão conscientes de sua necessidade a virem a Ele. Eu pergunto aqui, alguém que está nos assistindo, você tem consciência da sua necessidade? Porque também você tem que saber o que você está pedindo de Deus, o que você quer. Aqui Ele está dizendo: ei, eu tenho descanso para o teu problema. Mas você sabe qual é o problema que te atormenta, não? Ele convida todos os que estão cansados da luta da vida. Isso inclui todo tipo de dificuldade que as pessoas têm em suas vidas, seja qual for a causa. Jesus pode dar descanso da luta e dos problemas. Era isso que ele estava dizendo. Então, na segunda parte da mensagem de hoje, Jesus ensina àqueles que atenderam o convite a como obter descanso para as suas almas. Então, entendam, quem atendeu o primeiro convite, no versículo 28,
ele já deu descanso. E esse descanso que ele dá agora, nós vamos entrar no versículo 29, que diz assim, ó: tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Então, é um descanso progressivo. Ele primeiro diz: ei, antes de morrer, vem para mim e relaxa, descarrega os teus problemas aos meus pés. Depois que nós fizemos isso, entendemos quem Ele é, Ele está dizendo: agora, vocês estão preparados para uma outra jornada. Vocês aprenderam isso aqui, agora vocês estão preparados para aprenderem como descansar mais. Então, Jesus não está dizendo: tome o meu reino, ou tome a minha alimentação, ou tome os meus bens. Ele está dizendo: tome o meu jugo. Então, irmãos, quando ele diz assim, tome um jugo, então a primeira coisa que nós temos que, não é julgar, é jugo, J-U-G-O. Então, nós temos que saber o que é um jugo, para que essa ideia ela possa ficar clara em nossa mente. Era uma carga, era uma canga, né? Colocada em 2 animais para tração, para arar e também para carregarem carga. Então, imagine 2 bois andando juntos, aí aquele madeirame que vai segurando os 2 bois para eles andarem juntos, aquilo é jugo, ou canga, não é isso? Também pode ser chamado de canga. E ali o interessante é que, geralmente, quem trabalha com isso, coloca um boi mais forte e coloca um boi mais novo. Então, o mais experiente dirige o mais novo. Então, não é à toa que o Senhor colocou esse exemplo. Tome sobre vós o meu jugo. Após Jesus ter presenteado, então, aquela dádiva, aquele presente, com o descanso, lá no versículo 28, ele dá uma ordem para tomar o jugo dele. Ele está dizendo: ei, agora você já está descansado, coloque o meu jugo na sua costa. A força vinda do descanso que Jesus deu, lá no versículo 28, ela é suficiente para cumprir a nova exigência que, por sua vez, dará mais descanso. E aqui nós temos 3 verdades baseadas neste capítulo 29. A primeira verdade: o jugo existe não é para enfeite. O jugo existe que é para colocar no boi, que é para o boi trabalhar. Essa é a finalidade. Coloca o jugo lá em 2 bois e põe um arado para o boi arar o campo, ou então para o boi carregar uma carroça com carga, né? Transportar uma carroça com carga. Ele dá uma ordem, né? Então, Jesus não lhe deu descanso para que fique sentado em um barranco, pastor Saraiva, esperando o fim do mundo. Tem crente que aceitou Jesus e acha que não vai ter trabalho. Então, parece que nunca leu a parábola dos talentos, ou o sermão da montanha, ou a grande comissão, que é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Quem crer e for batizado será salvo. Isso é trabalho. Então, crente que não quer trabalhar, está dizendo que não quer que o Senhor Jesus coloque o seu jugo sobre as suas costas. Nem para ser boi presta. Não é? Nem para ser boi presta. Segunda verdade: o jugo alivia o trabalho, porque Jesus nos ajuda a carregar o jugo. Você lembra dos 2 bois, que é o mais forte? Pois é, quando Jesus coloca o jugo sobre nós, Ele está nos ajudando a carregar o fardo. E quando a gente não consegue, Ele nos coloca no colo, mas Ele não nos libera do trabalho. Irmão, nós fomos salvos para levarmos a salvação às pessoas. E a terceira verdade: aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração.
Jesus não é o pastor Edmar, mas ele é gentil, né? É um convite. Jesus é gentil e humilde. Aqui está o gentil, é porque o sobrenome do pastor Edmar é Gentil e Franco. Estou fazendo aqui uma brincadeira. Aqui está a diferença comparada aos outros. Os outros fazem o seu convite, mas impõem pressão, é no chicote, é no desamor. Jesus é gentil e humilde, ele nos convida, né? Jesus nos convida a sermos seus seguidores, ele nos convida educadamente, polidamente. Devemos aprender a ser mansos e humildes, como Jesus, abre o seu ouvido aí, precisamos ser mansos e humildes como Jesus, para tratarmos as pessoas com mansidão e humildade. Jesus, em outras palavras, está dizendo: ei, eu que sou o cabeça da igreja, olha como é que eu trato, olha o meu modo de ser. Então, vocês têm que olhar para mim e utilizar esse mesmo amor, essa mesma humildade, essa mesma educação. Irmão, Jesus está dizendo: aprendam de mim, que eu não sou cavalo. É isso que Jesus está dizendo, porque cavalo tem muito aí fora que está machucando o povo de Deus. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. E aí eu ia me atrever a cantar, pastor Sarava, e outra voz não se assemelha, e ela não, e aí vamos deixar para lá, né, Suzete? Bem, uma outra característica é que Jesus, ele é manso, né? Jesus é manso. O que é mansidão, missionária Regina? É a característica exterior de uma pessoa, é aquilo que a gente olha para ela e a gente já consegue dizer, essa pessoa é mansa. É a disposição mais fundamental de Jesus, não é destruir eu e você. O que mais motiva Jesus não é ele nos detratar, né? Mas nos salvar. E aí, quando ele usa essa estratégia de salvação, ele usa com amor e ele usa com carinho, ele não obriga, ele é gentil, ele faz um convite, e ele espera que esse convite seja recepcionado no coração das pessoas. A motivação de Jesus não é bater em você e nem a mim, porque ele é manso, mas a motivação dele é nos consolar. Não é para fazer violência, mas para ser gentil. Quando vamos pelo caminho errado, ainda assim, ele gentilmente, ele nos direciona, irmão Samuel, ele faz a gente mudar de rumo, tá? Gentilmente, aquela voz maravilhosa, ele não nos envergonha, ele gentilmente nos leva de volta a si mesmo, de volta ao caminho certo, para aprender de novo com ele, porque nós não aprendemos, por isso que nós saímos do caminho. Ele gentilmente nos traz de volta, você tem que aprender a lição, né? Para vê-lo novamente, por quem ele é, e se apaixonar por ele, novamente, através de como ele nos ama. Então, a motivação do Senhor, ela é sempre baseada no amor. Já pensou, irmãos? Pense agora, se lembre da sua história de vida, da sua caminhada com Deus. Quantas e quantas vezes, se nós fôssemos nos tratar como nós trataríamos os outros, nós não estaríamos mais aqui pelo nosso próprio critério. Eu sempre digo, eu admiro muito quem o pastor Eliud era, porque se eu hoje, como pastor, visse um membro da qualidade que eu era com 18 anos, quando eu entrei aqui, eu dava um chute nele, trazer, sai daqui que eu não quero ter esse trabalho contigo, o trabalho que eu dei para o pastor Eliud, né? Então, assim, mas ele era amor, tinha gentileza, tinha compreensão para quê? Ei, vem para cá, você não aprendeu a lição, você não aprendeu quem é esse Deus que você está servindo, você tem que enxergar esse Deus, você tem que se apaixonar por esse Deus. Irmão, será que nós não precisamos nos apaixonar pelo Senhor?
e aprender dele, que é manso e humilde de coração, ouvir sua terna voz. Acho que nós precisamos voltar ao primeiro amor. Nós precisamos voltar ao primeiro amor. Ele é humilde de coração. É a disposição interior. Então, nós vimos que a mansidão é aquilo que nós vimos exteriormente de cara. Mas humilde de coração é aquilo que está dentro, né, que está por trás da ação, que nós não conseguimos enxergar. No seu sentido mais profundo, é aí que a gente precisa entender por que Jesus disse que ele era manso, que ele era humilde de coração. Porque Jesus era um servo. Ele não deixou de ser servo. Ele veio aqui obedecer o que seu pai mandou. Tudo que ele fez foi obedecendo. Então, ele é um servo. Nesse sentido, nós precisamos ser um servo igual ao Senhor. Ele veio para servir e não para ser servido, porque é quem ele é de coração. Ele não se importa em se rebaixar ao nível nosso. Ele não se importa em entrar no nosso mundo bagunçado. Ele não se importa em andar com pecadores do nosso nível, de morrer por nossos pecados. Ele não se importou, porque ele é um servo, ele obedeceu em tudo a seu pai. Ele até pediu que, se fosse possível, que o Senhor o livrasse daquele cálice. Mas ele diz: faça-se a tua vontade e não a minha. Isso é uma atitude de servo. Seu coração não se limita ao que merecemos. Se Jesus fosse agir pelo que nós merecemos, irmãos, sério mesmo, o que você acha que nós merecíamos, hein? Primeiro, que nós já estávamos condenados, porque todos pecaram e foram destituídos, banidos da glória de Deus. Então, o que nós merecíamos era o inferno, ele já nos tirou de lá. Ele regozija-se em servir os indignos, os culpados, os pecadores, os rebeldes, os seus filhos. Jesus gostava de estar entre aqueles que eram considerados a escória da sociedade, os excluídos, aqueles que não tinham lugar no meio do templo, não podiam entrar, porque aos olhos dos religiosos daquela época, eles eram horríveis pecadores. Mas Jesus diz assim: é para esses que eu vim morrer, porque os sãos não precisam de médico, mas os doentes precisam, eu vim para eles. E graças a Deus que ele nos alcançou. Mas essa é a nossa visão que nós temos que ter. Nós temos que agir como Jesus agiu. Nós não podemos menosprezar e nem fazermos acepção de pessoas, porque senão nós estaremos nos igualando aos fariseus que faziam isso, e foi contra quem o Senhor lutou. Para obter o novo descanso, o cristão deve passar por um processo de aprendizado com o Senhor Jesus, para obter o novo descanso. A partir desse aprendizado, o discípulo pode receber e experimentar esse presente de Jesus, que é o descanso da alma. Nós não precisamos descansar só o corpo, só a mente, só o intelecto, mas a alma também grita. E o Senhor está dizendo que Ele é poderoso para curar a alma também, que é uma firmeza interior, né, diante do exterior. Esse descanso interior brota da proximidade daquele que anda junto e debaixo do jugo do Senhor do universo. Então, aqui tem uma coisa muito importante. Nós podemos chegar só ao primeiro nível de descanso. Problema do corpo, problema da mente. Mas o descanso da alma, o descanso do espírito, só terão acesso àqueles que permitem que o Senhor coloque o seu jugo sobre ele. Os irmãos estão percebendo agora o porquê existe muito crente com a vida bagunçada? Porque até hoje não se permitiu, não deu autorização ao Senhor que colocasse o jugo dele sobre a sua costa.
ele se acha autossuficiente, ele acha que ele não precisa ser servo, ele acha que ele não precisa trabalhar no reino. E aí ele vai morrer achando, e a sua alma perturbada nunca vai encontrar, nunca vai experimentar o que Deus tem para ele agora. Ele diz: venham a mim hoje. Hoje. E a terceira parte dessa mensagem é: Jesus ensina sobre o seu jugo e sobre os seus fardos. Versículo 30. Pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está dizendo para aqueles que ele está convidando que o jugo dele é útil, serve para alguma coisa. E além de servir para alguma coisa, e essa coisa é muito grande, ele é suave, ele não é pesado. Então aqui, aquelas pessoas que ouviram Jesus falar sobre isso, eles entenderam. Mas será que nós entendemos? Jesus está dizendo: eu quero colocar o meu fardo sobre vocês, e ele é leve. E ele traz muitas coisas boas. Ele não atrapalha a vida. Tem gente que diz bem assim: eu vou cuidar da minha vida porque eu estou gastando muito do meu tempo no reino. Tu está perdendo a tua vida todinha, porque você podia estar experimentando a graça do Senhor diariamente, que só participam dela aqueles que estão ligados com o Senhor, produzindo no seu reino. Então você pensa que está ganhando alguma coisa, mas você perdeu quase toda a vida. Se tem alguém aqui nessa situação, abra bem o seu ouvido para isso. E se tem alguém também nos escutando, nos assistindo, pense sobre isso. Ele ajuda o discípulo na caminhada, o Senhor Jesus. Ele serve de apoio, Francisca. Jesus serve de apoio para todos nós na caminhada difícil da vida. Nós não estaremos sozinhos, mas só se nós estivermos com a canga na costa, pastor Arnaldo, porque na canga dá para Jesus puxar, irmã Maria, né? Ajuda na vida pessoal e é útil para o reino de Deus. Tudo que o discípulo tem e toda a sua existência é presente de Jesus. Tudo que você tem, tudo que você é um presente de Jesus para você, que vem do alto e é fruto da graça de Deus. Então, quando você olhar para você no espelho, você pode até não se achar bonita, mas diga: eu estou vivo, eu sei que Deus está comigo, e isso é uma bênção na minha vida, e eu vou aproveitar isso para continuar a minha vida de experiência e intimidade com o Senhor. Irmãos, eu quero fazer um alerta aqui para vocês. Eu falei que eu entrei aqui com 18 anos em 1986. Já passaram 36 anos. E acredite, irmã Maria, eu tinha cabelo naquela época e caía na testa, né? Então, a vida passa. E a gente se assusta quando chega lá na frente. O que você vai ver quando olhar para trás? Qual é a sua história no reino? Qual é a sua história de caminhada com Jesus? O que você escreveu na sua vida? Jesus está dizendo: venham a mim, que vão ser experiências e experiências, né? Deus utiliza essas cangas e esse jugo para o crescimento do reino. Então ele está dizendo: venha trabalhar para mim, porque você é importante para a expansão do reino. É você que vai levar a mensagem do evangelho para frente, porque essa é a grande comissão. Sabe o que acontece? A gente quer fugir da grande comissão. Se essa é a única responsabilidade principal da igreja, é pregar o evangelho e ganhar almas, o resto é maquiagem, o resto é periferia. A mensagem da igreja é tirar a gente do inferno e levar para o céu. E a gente está fugindo da principal missão, pastor Diniz. A gente está fugindo da principal missão. Irmãos, tudo fora ganhar almas é complemento. É complemento. Deve ser feito? Deve. Mas nunca deve ofuscar o evangelismo. Nunca deve colocar
um saco em cima da lâmpada para apagar a luz. Antes, no mundo, experimentávamos um jugo e fardos pesados, sem alívio. Era a nossa situação lá. Não tínhamos paz. Comparado ao fardo de Jesus, que é muito leve, às vezes nós nem percebemos a distância que nós já percorremos quando nós estávamos no mundo e o que o Senhor já fez por nós. Precisamos, para aumentar a nossa fé, ver os feitos passados do Senhor na nossa vida. Vamos nos lembrar do que o Senhor já fez por nós. Vamos nos lembrar, principalmente, da nossa salvação. Como Ele nos salvou, né? Eu até hoje, missionária Regina, eu me lembro da minha experiência de salvação. Já passou tempo, mas eu me lembro. Ela é bem nítida em mim, né? Tem que se lembrar, irmãos. A gente tem que botar. É por isso que lá no Antigo Testamento, de vez em quando, Deus mandava levantar um monte de pedra, fazer lá um monumento, para as gerações futuras perguntarem o que era isso. Os mais antigos diziam: olha, isso aqui foram os poderosos feitos do Senhor. Temos que nos lembrar dos poderosos feitos do Senhor. E temos que viver também novas experiências. Uma vez que Jesus se tornou seu Senhor e Salvador, guarde isso, você está experimentando uma nova vida de liberdade em Cristo. Aproveite isso, entre por essa porta. Satanás e o pecado não têm mais domínio sobre você. Você é uma nova criatura e liberta pelo poder do Senhor Jesus. Você agora está em paz com Deus, quando se arrepende e vem a Jesus pela fé. Melhor coisa é estar em paz com Deus. Você está livre do seu passado, o seu passado não te atormenta mais, por isso a tua alma está livre e rejubilando, está descansada. Uma coisa que Satanás gosta de fazer é nos acusar. Mas pode deixar ele acusar. Quando ele não tiver mais do que acusar, você olha para ele e diz assim: mas o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, e já me purificou desse daí. Tem mais algum? Eu acho que ele vai embora, porque você sempre vai repetir: o sangue de Jesus me purifica de todo o pecado. Missionária Santana, a minha alma está em paz. Satanás vem para roubar a nossa paz, não permita isso não. É por isso que Jesus disse que seu jugo é suave e seu fardo é leve. Ele não está dizendo que a vida é fácil, e ele também não está dizendo que será fácil, muito pelo contrário, ele afirma: no mundo vocês terão o quê, Rivaí? Mas também vai ter sorvete de baunilha, Suzete. Mas vai ter aflição. Irmãos, a vida é dura. O que Jesus está dizendo é que ele nos dará todas as ferramentas, ele aliviará as cargas do nosso corpo, da nossa mente e da nossa alma, e nós poderemos enfrentar as dificuldades do dia a dia. É isso que ele está dizendo. Jesus nos prometeu, ainda, além da vida não ser fácil, ainda há uma cruz, pastor Paiva, a ser carregada. Tem gente que nem começou a vida cristã, quer tirar a cruz da costa. Quem quer vir após mim, vamos lá, negue-se a si mesmo, tome e siga-me. E para onde Jesus foi? Com a cruz? Irmãos, tem crente que só quer ter a vida boa. Se o próprio mestre, Jesus, renunciou a si mesmo quando ele decidiu se encarnar e ser homem. Ele saiu do céu, ele estava com Deus, ele deixou a sua habitação para vir para um mundo sujo, no meio de pecadores. Ele foi o primeiro a dar exemplo. Ele renunciou a si mesmo. Depois, ele tomou a cruz dele, literalmente, e obedeceu o seu Pai, e foi para a cruz. Nós temos que passar por isso. Mas tem graça de Deus. Mas tem experiência maravilhosa. Tem poder de Deus. Tem unção de Deus. Tem o Espírito Santo de Deus. Ele não nos abandonará. Ele disse: eu estarei com vocês
todos os dias, essa palavra toda era muito boa na boca de Jesus, todos os dias, até, pastor Edmar, a consumação dos séculos. Irmãos, o que Jesus não está desconsiderando isso. O que ele está dizendo é que o conforto do Evangelho e a sua graça superam todas as dificuldades da vida. Ele diz, vai ter, mas a minha graça basta para vocês. Vai ter luta, mas a minha graça é maior que a luta. Vai ter peleja, mas a minha graça continuará sendo derramada em vocês. Jesus oferece o descanso que nunca pensamos que seria possível existir. Veja uma mente descontrolada, uma alma perturbada de um maníaco, de um ladrão e de todas aquelas pessoas que estão entregues. Vamos pegar o do Gadareno, oprimido por legiões de demônios, e Jesus liberta aquele homem e foi na hora. E imediatamente aquele homem voltou a si e ele já queria seguir a Jesus, era um seguidor. Jesus disse, ei, deixa eu pôr a minha canga no teu pescoço e tu vai levar o Evangelho na tua família e tu vai mostrar o que Deus fez por ti. Deixe Jesus colocar o jugo dele na sua vida. Quando chegamos a Ele, chegamos à resposta da nossa busca, da busca da nossa vida, quando nós chegamos a Jesus. É Ele a pessoa mais amorosa, mais acessível, gentil e humilde do universo. Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso descanso. Eu quero concluir, irmãos, aqui, dizendo que Jesus está oferecendo agora, e o momento é esse, descanso para você e para mim. Jesus é a única solução para a humanidade. E para você que ainda não entregou a sua vida a Ele, faça isso hoje, você que está aqui e você que está nos ouvindo e vendo pelas mídias sociais. Eu quero dizer para você que é possível, no culto de terça-feira, um culto de ensino, existir pessoas que ainda não entregaram a sua vida para o Senhor, e eu vou dizer por quê. Porque eu aceitei Jesus nessa igreja, numa terça-feira, não estava nem dentro do templo, estava lá fora, ouvindo a palavra, e quando o convite foi chamado, parecia que eu vinha flutuando. Eu não enxergava nem quem estava na minha direita, nem quem estava na minha esquerda, e não enxergava nem quem estava no púlpito, eu enxergava a glória de Deus. É por isso que eu nunca esqueço. Então, o convite está feito, se tiver alguém aqui, mas a você, que eu creio que é a maioria, que já entregou sua vida a Cristo, mas está carregando um peso que não foi colocado por Jesus, um peso que pode ter sido colocado pelo diabo, mas eu vou até tirar o diabo dessa lista, porque nós somos especialistas em colocar pesos que o Senhor não quer, e nós colocamos esses pesos na nossa vida, e esses são o que Hebreus diz e chama de embaraços. Não são pecados. Ele diz para a gente se livrar dos embaraços, dos pecados e dos embaraços. Tem crente, que nesse segundo caso, que é só para crente, que não está em pecado, mas está cheio de entulho colocado por ele mesmo. A você, então, você que está nesse caso, hoje é noite de Jesus tirar todo esse fardo da sua vida. Ele está passando por uma situação, você e eu podemos estar passando por uma situação que está além do nosso controle. É possível, irmãos. Há situações que nós não conseguimos lidar com elas, mas Jesus te convida a colocar os teus fardos aos pés dele nessa noite. Ele não quer que você tenha sobre você nenhum trabalho que ele não colocou. Inclusive tem um hino que diz assim: não tenhas sobre ti nenhum cuidado, qualquer que seja, porque somente um, seria muito só para ti. Então, experimente o jugo e o fardo de Jesus. Ele oferece descanso para você.
E os cantores vão cantar esse hino. E se você se sentiu tocado, se essa palavra falou para você, nós vamos fazer uma oração. Convido o pastor Edmar, nosso supervisor de área, para fazer uma oração. E eu quero dizer, pastor, que eu já estou aqui, né? Eu não vou nem correr, eu já estou aqui, missionária Santana. Vamos nos colocar em pé para pedir ao Senhor que Ele continue nos abençoando. Nós estamos vivendo o ano do jubileu. E o ano do jubileu é bênção, é prosperidade, é recuperação daquilo que você perdeu, né? Orando ao Senhor, Senhor, olha, aquilo que tiraram de mim, que até por negligência eu usei de descaso aquilo, estou querendo agora a restituição e Ele vai dar, que é o ano da restituição, amém? Querido Deus Pai, nós somos gratos a Ti por tudo que tem nos concedido. Obrigado, Deus, por este momento tão especial que Tu tem nos permitido estar na Tua casa, pela Tua palavra, pelo ensinamento desta noite. Obrigado, Deus, por ter usado o Teu servo para nos trazer de maneira mais clara aquilo que Tu queres que nós venhamos a compreender a respeito de Ti. Pai bendito, eterno, nós estamos vivendo o ano de jubileu, o ano da vitória, o ano da bênção, o ano do agradecimento, o ano da restituição. Deus, que a Tua igreja seja restituída em tudo aquilo, Senhor, que ele tem sido perdido, que tenha sido tomada, tenha sido, Senhor, agredida até, Senhor, e tenha levado. Mas nós confiamos em Ti, que Tu é o nosso Deus. Todas as causas da igreja, Senhor, que estamos precisando da vitória que Tu tem para nos dar. Assim, usa aqueles que são precisos, aqueles que precisam assinar, aqueles que precisam, Senhor, recorrer, aqueles que precisam trabalhar de alguma forma, Senhor, Tu sabe como fazer. Mas nós queremos a restituição de tudo aquilo que nos pertence. Pai bendito, eterno, agora leva o Teu povo na Tua paz. Leva, dá uma noite abençoada. Dá, Senhor, meu Pai, o restante de semana, Senhor, na Tua graça, no Teu poder. E amanhã, Senhor, meu Deus, os Teus servos estarão nas congregações, levando a Tua palavra, confortando os corações dos Teus servos, dando a eles, Senhor, um ânimo. É o ano da vitória, o ano, Senhor, do avançar, é o ano do conquistar, é o ano, Senhor, de estender as tendas e fincar as estacas para que a Tua obra possa crescer e alcançar não só o Amazonas, como o Brasil, como até fora do Brasil, Senhor. Oh Deus, talvez não seja para nós, mas nós vamos saber que Tu tem projeto para tudo isso. Agora, Senhor, dá, Senhor, um descanso abençoado ao Teu servo, e abençoa a viagem de cada um, aqueles que moram mais distante, os que moram mais próximo, mas guarda cada um, Senhor, e que a sua casa esteja em paz contigo. Pai bendito, é assim que nós oramos a Ti, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a união e a consolação do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus. Todos digam: amém. Está terminado em nome de Jesus, e tenhamos todos um bom retorno para os seus lares. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. Este é o ano do jubileu, é o tempo da restauração, e nos foi dada o nosso Deus, quão grande é a nossa salvação. A condenação foi rasgada e a dívida terminou, a herança restaurada, pois o jugo se quebrou, o Espírito enviado e a graça transbordou, nossas vidas restauradas, assim Deus nos libertou.
coração